Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados irmãos e irmãs, companheiros de ideal espírita, boa noite. Que a paz do Senhor continue desenvolvendo a todos. E mais uma vez estamos diante do desafio de lermos o Evangelho e de buscarmos a interpretação que a doutrina espírita nos oferece a respeito de mais um tema. Nós estamos aqui reiniciando o estudo do Evangelho, como sempre fazemos, termina, volta, infinitamente. No capítulo 2 do Evangelho, cujo título é A Realeza de Jesus. Essa aqui é um texto de Kardec, daqueles que não está assinado por nenhum espírito. Então foi Kardec mesmo quem escreveu, concluindo a respeito, de uma forma muito sintética, da verdadeira realeza de Jesus. Nós sabemos que Jesus esteve entre nós, dando cumprimento a profecias muitas que existiram no Velho Testamento. Diversas profecias existiram falando a respeito de um libertador, de um homem, ou de um rei, ou de um soberano, que viria para libertar o povo judeu do sofrimento que os afligia já há tanto tempo. Nós sabemos também, através de Emmanuel e também de Edgar Armond, Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, e Edgar Armond através do livro Exilados da Capela. Capela seria uma constelação, seria um sistema dentro de uma constelação, constelação do cocheiro. Capela, então, seria uma estrela como é o Sol, e gravitando em torno dessa estrela chamada Capela, muitos planetas existiam, a exemplo dos que gravitam em torno do Sol. Nós não temos na literatura a afirmação precisa de qual seria esse planeta. Mas seria um planeta desse sistema, da estrela de Capela, que adquiriu maturidade espiritual suficiente para fazer uma transição de fase, para depurar os espíritos que habitavam ali, e que não poderiam mais continuar ali por uma questão de sintonia ou de evolução espiritual moral. E parte dos espíritos que habitavam, portanto, esse mundo, foram deportados para um outro mundo que serviria para eles de uma nova oportunidade, considerando que todos os espíritos, onde quer que eles estejam, estão num processo de evolução. Nenhum espírito está fadado a ficar estagnado, ou muito pior seria a retroceder, a voltar, a regredir. Tudo que é obra de Deus conspira para o progresso. E o espírito humano, obra-prima da criação de Deus, está em constante evolução em todos os tempos, em qualquer lugar. Esses espíritos, portanto, que saíram desse mundo, da constelação do cocheiro, da estrela de Capela, vieram para a Terra. Isso nos é narrado tanto por Emmanuel quanto por Edgar Armond, numa obra não psicografada, mas de grande valor, chamada Os Exilados da Capela. Esses espíritos vieram para a Terra e se dividiram em grupos, em 4 grandes grupos. Um desses grupos veio para constituir, para integrar o povo hebreu. E conta-nos que Jesus, como governador espiritual da terra, ele veio dar um alento a esses espíritos que vieram para a terra. E aí explica-se um pouco da lenda, do mito da queda do anjo, da perda do paraíso, do anjo que quis ser maior do que Deus e que foi precipitado das alturas, para a terra. A perda do paraíso é um simbolismo, mas real. Aqueles espíritos cresceram muito intelectualmente, brilharam na inteligência, mas lhes faltava muito o coração, o sentimento. Eles fraquejaram nesse aspecto, e por isso não puderam ficar naquele mundo que só foi reservado daquela data em diante para espíritos comprometidos com a mudança, com a transformação. Mas ninguém é degradado apenas para ser punido. Até porque, meus irmãos, Deus não é um Deus de punição. O Deus verdadeiro é um Deus de oportunidades.
Deus nunca está punindo ninguém. Deus nunca pune ninguém. Deus dá oportunidades adequadas, proporcionais às necessidades que cada um de nós temos. A casa do Pai há muitas moradas, já dizia Jesus, e a cada um será dado de acordo com as suas obras. Portanto, esses espíritos que perderam a condição de morar num mundo de grande elevação, onde eles já viviam, falando de um aspecto tecnológico, vir para a Terra, recuando muito em termos de progresso de tecnologia, convivendo com espíritos ainda muito primitivos, muito rudimentares, já era por si só uma grande provação. Ter que reencarnar num ambiente inóspito, de muitas adversidades. A gente vive no paraíso aqui na Terra, apesar de todos os problemas que a Terra nos oferece, a gente não se dá conta. Está calor hoje, olha o ar-condicionado aí. Condicionando o clima aqui dentro. Olha o ventilador, olha o projetor, olha o microfone, a eletricidade, os antibióticos, os anti-inflamatórios, o conforto, a tecnologia, a comunicação instantânea, a videoconferência, o WhatsApp, a internet. É muita coisa que facilita a nossa vida aqui na Terra. Tecnologia que nos dá muito conforto. Viver numa época recuada, num mundo primitivo, além de ser, entre aspas, a punição, porque não é punição, é oportunidade, para o espírito, representava também um recomeço. E Jesus conta-nos, portanto, esses autores, que recebeu esses espíritos que vieram para a Terra, para que se depurarem e, ao mesmo tempo, servirem de alavanca para os que viviam aqui, porque se não tinham avanço intelectual, se não tinham avanço moral, tinham avanço intelectual. Então, ao tempo em que vinham para cá, ajudariam os que estavam aqui. E Jesus, então, veio dessas 4 raças, recebeu exclusivamente esses que constituiriam também, com os demais que já estavam aqui na Terra, os terráqueos daqui mesmo, né? Os espíritos já reencarnados há muito tempo na Terra, ou que reencarnavam há muito tempo na Terra, o povo judeu. E Jesus disse a eles que ele iria vir depois para dar uma palavra, um encorajamento, iria vir para guiá-los naquela reconstrução, naquele recomeço. E isso ficou guardado na memória coletiva desse povo. Só que teve um efeito um pouco contrário também, que esse pessoal começou a se achar a última Coca-Cola do deserto. Jesus vai vir entre nós. A proposta não era para isso. Criou-se, então, um orgulho onde não deveria ter orgulho. Uma presunção onde não havia haver presunção. Jesus se propôs a vir entre eles, fez a promessa que ele viria e cumpriu. Então isso ficou no inconsciente coletivo desse povo. Essa pleiade de espíritos ouviu desencarnado essa promessa de Jesus. Depois eles reencarnaram. Isso ficou sendo transmitido de geração para geração, de pai para filho, durante séculos. Até que de fato Jesus veio para cumprir o que ele havia prometido, de dar uma força, impulsionar o progresso daqueles espíritos degradados daquele mundo que nós mencionamos. Então a esperança é de que viesse realmente um libertador, que viesse um rei, o rei dos judeus. E essa questão de vir libertador, de vir rei, de vir aquele que vai dar uma nova dimensão, um novo sentido para a vida das pessoas, isso sempre incomodou os governantes déspotas. Isso sempre incomodou as pessoas que detêm o poder temporal, à custa de sangue, de ignorância, de escravidão. A ideia de um libertador sempre foi uma preocupação para os governantes alheios às reais necessidades do povo. Sempre foi assim. Não direi que sempre será, porque o progresso nos aguarda, mas ainda é assim. Infelizmente, a Terra é um mundo de provas e de expiações. Então a presença de Jesus sempre incomodou. Ele era tido, já que ele se apresenta com um poder incomensurável, de andar sobre as águas, de curar leprosos, não é verdade? De multiplicar pães e peixes, de ressuscitar mortos, ou um morto.
ele era então detentor de um poder, ninguém tinha dúvida disso. Os 3 anos de ministério de Jesus, portanto, foram anos que causaram um certo temor, uma certa vaidade. Ele era temido, entre aspas, por Roma, porque ele podia representar uma ameaça ao Império Romano. Ele não era muito bem aceito e era até mesmo odiado por seus irmãos de sangue, que não viam nele a autoridade que deveria ter para ser o rei dos judeus. Afinal de contas, ele não era membro do Sinédrio, ele não frequentou os grupos de estudos da época que o qualificassem a ser um líder espiritual. Tanto que ele foi levado primeiro para ser julgado pelos seus pares, depois por Roma, na noite em que ele é preso no Jardim das Oliveiras. Naquela noite em que Judas o entrega por 30 moedas de prata. Exatamente porque Judas não tinha noção do que representava a missão de Jesus. Não tinha noção do que representava a realeza de Jesus. O título da lição hoje é esse, a realeza de Jesus. Jesus, de fato, representava uma realeza numa simbologia com o poder material. Quem manda no mundo material, mandava naquela época, era o rei. Então ele era um rei. Mas que espécie de rei era de fato Jesus? Os seus irmãos de sangue, de raça, esperavam que ele fosse um rei dominador, como os demais reis da época. Que tivesse um exército, que pudesse promover uma batalha, uma guerra, sobretudo contra o romano que os escravizava dentro de sua própria terra. Depois de sofrerem tanto a humilhação de anos e anos como escravos no Egito, perambular no deserto, chega na terra prometida, vira escravo dentro de casa. Quanto sofrimento! Então, a expectativa era muito grande a respeito de um rei que os pudesse libertar do jugo material. Jesus, antes de reunir o seu colégio apostólico, conta-se que esteve em Jerusalém e ali foi admoestado por um sacerdote chamado Hanã, que perguntou o que ele fazia na cidade. E ele disse que ele estava ali para implantar o reino de Deus no coração dos homens. Ele foi objeto de escárnio por parte desse sacerdote, porque venhamos e convenhamos, numa época em que as pessoas tinham que se identificar para ter força, poder, pela roupa, pela aparência, pelas insígnias que traziam, pelos exércitos que guiavam, pelo trono que ocupava, ou pela posição de destaque no sinédrio. Jesus não reunia nenhum desses atributos. A primeira avaliação era um andarilho, e de fato, ele se colocou assim no mundo, um andarilho, que andou por aí ensinando, pregando e exemplificando. Então esse sacerdote pergunta, mas acaso tens o apoio de algum príncipe, de algum potentado? Jesus disse que não, numa tranquilidade imperturbável. Aqueles que me seguirão virão de toda parte. Hanã diz a ele, certamente, rindo, né? Porque tolos, incautos, existem em todos os lugares. Como quer dizer, só os tolos poderão te seguir. Poderão vir para constituir esse teu reino. Acaso já vistes do barro se fazer uma imagem perfeita? E Jesus vai respondendo com serenidade, falando da boa vontade, falando do coração que representa muito mais do que o mais perfeito dos mármores. Ele pergunta se Jesus conhecia a lei, conhecia os ordenamentos, conhecia Roma, conhecia Atenas. E Jesus diz que ele conhecia a vontade do Pai e sabia o que o Pai esperava dele. Essa é uma passagem marcante, onde Jesus se apresenta como fundador do reino de Deus no coração dos homens. Porque Jesus disse, o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. A partir daí, Jesus busca reunir os seus 12 apóstolos e vai arregimentando um a um. E ele busca pessoas simples, pessoas comuns, nenhum extraordinário, todos que sequer tinham a dimensão do que representava seguir um homem como era Jesus. Se encantavam com o convite que recebiam dele, porque venhamos e convenhamos.
Receberam um convite pronunciado pelo Espírito gabaritado, que é Jesus, que foi há muito tempo, já que a sua evolução nós não temos como nem mensurar e há quantos bilhões de anos ele é puro. É um magnetismo quase que paralisante. Mas eles seguiram e só conseguiram entender o que de fato Jesus representava com o tempo. Não foi pelo simples fato de aceitar o convite de Jesus que já os tornou conhecedores da alma de Jesus. Era preciso experimentar, vivenciar, caminhar com Jesus para saber o que de fato representava aquele reino que ele se propunha a fundar no coração dos homens. Nós temos, no momento em que Jesus é preso, quando ele está no Jardim das Oliveiras, 2 exemplos claros a respeito disso. Quem já o seguia há 3 anos, no momento final, quer dizer, no momento da prova, ele deu aula durante 3 anos, digamos assim. E aquele momento é o momento da prova, é como um professor que dá aulas e marca o dia da prova. Durante 3 anos, Jesus deu aulas para os seus apóstolos. E naquele momento, 2 deram prova de que ainda não estavam prontos para o ministério de Jesus. Também não significa que eles não estavam prontos, que eles não pudessem ser úteis. Porque essa também é uma grande lição de Jesus ao reunir como apóstolos homens comuns, pessoas comuns. Eu vim para implantar o reino de Deus no coração dos homens, e para fazer isso eu conto com a ajuda dos homens. Não dos anjos, dos homens. Imperfeitos como eram, com as limitações que tinham. Mas eu conto com cada um desses que estão aí. E nós vamos encontrar a narrativa de Marcos, quando no Jardim das Oliveiras, Jesus se afasta um pouco, conta-se que por 3 vezes ele vai e diz que se Deus pudesse livrá-lo daquele sofrimento, que o fizesse, mas também, se não fosse o caso, que cumprisse a vontade dele. Quando ele volta, Pedro estava dormindo. Pedro, a pedra, a rocha sobre a qual ele ia edificar a igreja. Ele fala: Pedro, você está dormindo? Acorda, Pedro. Aí volta, vai orar de novo. 3 vezes. 3 vezes ele volta, Pedro estava dormindo. Nem por isso Pedro deixou de ser importante. Mas Jesus ainda diz mais para Pedro, que ele iria negá-lo, porque Pedro falou: mestre, eu vou contigo até a morte. Pedro falou. Jesus, sabendo que Pedro só estava emocionado, que uma coisa é a força de perseverar, outra coisa é aquela emoção, aquele arroubo. No arroubo a gente levanta a mão, grita, fala, mas na hora de provar a gente dá um passo atrás. Pedro falou: mestre, eu vou contigo até a morte. Pedro, onde eu vou você não pode ir. Você não é bem assim. Vai ter a sua hora. Não é agora. Agora é a minha hora. É a minha vez. Tinha que se cumprir as escrituras, todos os anúncios. Ele ia passar por aquilo, ele sabia disso. Quando ele disse para Pedro que ele ia negá-lo 3 vezes, Pedro duvida. Afinal de contas, Pedro era um fiel seguidor. Mas ele ainda pensava como homem. Ele não foi capaz de pensar exatamente com o coração que Jesus queria implantar entre toda a humanidade. Conta-se que quando de fato Judas vem, se aproxima e beija o Cristo, e ele é entregue, Pedro ainda tentou reagir, mostrou de novo que ele não havia entendido que Jesus veio para implantar o reino de Deus no coração do homem, e não externamente. Porque ele saca da espada e ataca o soldado de Caifás. Corta-lhe a orelha. E Jesus, mais uma vez, tem que ensinar Pedro. Deve ter balançado a cabeça, fica imaginando, né? Não é assim não, Pedro. Guarda essa espada aí, Pedro. Embainha essa espada, põe na bainha, guarda. Quem ataca pela espada, por ela perecerá. Quem mata pela espada, por ela morrerá. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Várias traduções, o sentido é um só. Guarda essa espada, Pedro. Eu não vim para isso. Se eu quisesse, Deus enviaria os seus exércitos de anjos
para me socorrer. Mas não é isso. É preciso que se cumpram as profecias. Eu não vim aqui para guerrear, para opor resistência física com resistência física. E se entrega passivamente à prisão. Judas, que segundo Humberto de Campos nos conta, tinha um plano de homem na cabeça e não de Deus, via naquela traição a oportunidade de fazer com que Jesus pudesse, quem sabe, mostrar o poder que tinha e reagir, e com isso impedir a sua prisão e ao mesmo tempo ter a oportunidade de iniciar a tão sonhada libertação do povo. Apóstolo pensando não com a cabeça do reino de Deus, mas com a cabeça do reino do homem. Estava equivocado. Jesus não reage, é entregue, e ele, desconsolado, vê na morte do corpo uma alternativa para o erro que cometeu e se mata. O plano que ele arquitetou não deu certo. Conta-se também que, com isso, todos os discípulos correram. Ficou só Jesus sendo preso. Pedro acompanhou de longe. Olhando, observando. E quando viu que Jesus estava diante de acusadores implacáveis, que queriam a sua morte, ele foi identificado 3 vezes, Pedro foi, por pessoas que estavam ali. Olha, esse aí é amigo do Nazareno, eu não. Ah, sim, eu já vi você andando com ele, você está enganado. Você se porta como um deles. Há que haver algum engano. Ele nega. Pedro, depois ele se redime, ele se resgata e morre como Cristo. Com mais de 80 anos, brutalmente retirado da casa do caminho para ser assassinado, diante do olhar de crianças, de pessoas que ficavam pasmas com a truculência daqueles soldados. Anos depois ele dá o testemunho. Ali ele não estava pronto. Mas o Evangelho de Jesus nunca está pronto. Porque o Evangelho de Jesus é de transformar pessoas. E as pessoas estão sendo transformadas a todo instante, a todo dia, a todo momento. Na terceira vez que Jesus se manifestou perante seus discípulos após a sua crucificação, após ser ressuscitado, ele se apresenta diante dos apóstolos. Pedro, que estava pescando, não haviam pescado nada, quando ele joga a rede, eles jogam peixe, e vem peixe, e ele estava assim com a túnica na cabeça. Quando eles entendem que era Jesus, ele se revela, e ele fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro fala: claro, mestre. Então cuida das minhas ovelhas. Ele fala de novo: Pedro, tu me amas? Pedro: sim, mestre, eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E na terceira vez ele fala: Pedro, tu me amas? Nessa altura Pedro deve ter ficado assim em choque já, né? 3 vezes, por quê? 3 vezes ele negou. 3 vezes ele é indagado. Ali foi uma reafirmação para que Pedro pudesse seguir aquilo que Jesus ensinava. Então, cuida das minhas ovelhas. Eu vim para instalar o reino de Deus na terra. Onde? No coração dos homens. Porque ele disse: o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Então, certamente, meus irmãos, que Jesus jamais foi ou seria o rei que se esperava que ele fosse. Ele não poderia nunca se igualar aos dominadores aqui da terra, pela razão muito simples: toda dominação material é efêmera, é transitória, ela tem curta duração. Homens de poder material maior do que Jesus, a história nos registra inúmeros. Inúmeros. Todos eles atravessaram o portal da sepultura e deixaram ali os corpos que não lhes pertenciam e regressaram para a pátria espiritual, levando consigo tão somente os valores morais que haviam adquirido.
Nenhum deles levou os seus tesouros, os seus exércitos, ou o poder que desempenharam aqui na terra. Os grandes reinos, as grandes cidades, que encantaram e seduziram a humanidade em todas as épocas da humanidade, são apenas ruínas. Muitas delas, nem ruínas mais encontramos, ou pouquíssimos resquícios dessas ruínas. Onde está a Roma antiga? Onde estão as cidades-estados da Grécia? Todas elas destruídas. Por quê? Porque eram reinos materiais. Eram reinos de dominação do homem. E enquanto nós encararmos a vida com os olhos exclusivamente da matéria, seremos seduzidos, seremos enganados e acreditaremos até muitas vezes que a nossa vida real é a vida material. Ela é de grande importância. De grande importância. Eu sou muitíssimo atrasado. Eu não vou ser modesto, não. Atrasado eu sou muito, né? Muitíssimo. Mas vamos pegar o Divaldo como exemplo, que a gente tem que valorizar a vida aqui. Ele esteve no Jô há uma semana atrás. Não sei se alguém assistiu. Está com 80 e tarará. E ele falou que não quer morrer, não. Vocês viram ele falando lá? Quem viu? Não. Ele ainda falou assim, foi num velório não sei de quem, fulano morreu antes dele do que eu, até ainda brincou, né? Quer dizer, não quer partir daqui, do mundo material. O Divaldo. Porque às vezes você fala que a vida verdadeira é a vida espiritual, e é mesmo, isso pode ser meio que um incentivo a gente meio que querer romper logo esses grilhões e partir para a vida espiritual. Não. Tudo tem um momento, tem o dia. O Chico, próximo de morrer, desencarnar, ele chorava. Eu me lembro, vi matéria na TV. As pessoas que estavam ao lado dele, meio que confortando ele. Tenho certeza que não era medo da morte, mas assim, de deixar as pessoas que estavam aqui, essa realidade. É importante o nosso mundo aqui. Nós temos que viver. Viver no mundo sem ser no mundo. Sem ser contaminado pela avareza, pelo orgulho, pela prepotência, pelos sentimentos inferiores, que são a causa do nosso desencaminhamento. Nunca da nossa perdição. Ninguém está perdido. Conforme nós dissemos no início, Deus não é um Deus de punição. Deus não é um Deus de castigo. Deus é um Deus de oportunidades. E Jesus veio para exatamente trazer a boa nova. Esse é o termo que se dá, boa nova. Ele veio, viveu no mundo, conviveu, foi a uma festa de casamento. Transformou a água em vinho. Conta-se que Pedro o advertiu, mas mestre, esse negócio de transformar água em vinho, isso não meio que incentiva a bebeção, a bebice, não? Jesus teria dito a ele, sabes o valor de uma amizade, Pedro? Ao fazer aquilo, ele atendeu a um pedido da mãe, que atendeu a um pedido do noivo, que diante de muitos convidados, viu o vinho se acabar. Jesus não veio à terra para fazer milagres. Jesus não veio à terra para fazer curas. Fez alguns milagres e curas. Ele veio para trazer verdade para o coração do homem. Sentimento, como o amor, primeiramente. E aquilo que deriva do amor, o respeito, o carinho, a consideração, a amizade. E numa festa de alegria, ele traz a boa nova, ele inicia praticamente ali, numa coisa simples. Porque para viver o reino de Deus, eu não preciso de lugares. Para viver o reino de Deus, eu preciso de um coração. Foi o que Jesus falou. O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Então, onde há um ser humano, ali pode estar o reino de Deus. É o ser humano que define. É o coração que define onde eu estou vivendo. Conta-se que um soberano queria saber onde estaria, ou o que representaria as portas do céu e as portas do inferno.
para que ele pudesse evitar as portas do inferno, ou para que ele pudesse encontrar as portas do céu. E para isso, ele chamou um de seus generais mais valorosos, um guerreiro, um homem forte, um homem alto, um homem de muita coragem, armado, com as armas da época, uma espada, uma adaga, e lhe deu a missão de sair procurando por todo o reino e além dele, quem pudesse lhe dar as respostas a respeito de como seria as portas do céu e de como seria as portas do inferno. E esse general, cioso de cumprir a missão que lhe foi confiada, saiu perambulando por dias e dias, ora aqui, ora ali, procurando sábios, mestres, professores, que pudessem lhe dar a resposta encomendada pelo seu soberano. Até que recebeu a notícia de que poderia encontrar um filósofo, um homem, que teria essa resposta, dentre outras. E ele foi, se apresentou diante desse homem, um homem franzino, um homem frágil, de baixa estatura, mirrado, magro. Se apresentou, disse qual era a sua missão ali, dada pelo rei, de fazer as perguntas que ele ia fazer, e disse: eu sou o general fulano, estou aqui a mando soberano tal para tal missão. Então aquele homem, aquele filósofo miúdo, olhou de baixo para cima, era bem maior do que ele, aquele general, e falou: então você é um general? E cheio de orgulho, de vaidade, o general respondeu: sim, o mais importante deles em todo o reino. E o sábio olhou e falou assim: a mim não parece. Olhando assim, me parece um palhaço. Quando ele falou isso, ele provocou uma ira tão grande no general. O general ficou tão irritado, a adrenalina dele foi a 1000. O rosto ficou vermelho, igual a gente quando fica com raiva. Doeu o estômago, né? Gastrite, essa coisa toda. Ele sacou da espada e prepare-se para morrer. E caminhou em direção àquele mirrado e magro sábio. E ele, sem se alterar, disse aí: eis aí a porta do inferno. Quando ele respondeu, com tapa, com luva de pelica, no rosto do general, ele entendeu o que representava, portanto, a porta do inferno. O ódio, o orgulho, a vaidade, esse amor próprio exacerbado, ferido, a honra que nada tem a ver com a honra verdadeira, atacada. Envergonhado, ele foi voltando a si, pega a espada e põe novamente, né, na cintura. E quando ele faz isso, sem nada ter dito, quando ele termina o movimento, o sábio olha para ele e diz aí: eis aí a porta do céu. Exatamente aí, a porta do céu. A mansuetude, a compreensão, o conhecimento que liberta. Ele entendeu aquela missão, aquela lição que lhe foi dada. Certamente ele teria muito a dizer ao seu soberano. Nessa metáfora, nessa comparação, encontramos a confirmação daquilo que de fato Jesus disse quando afirmou: o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.